Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o esqueleto da linha Masters of the Universe original, hoje chamada de Vintage, lançada aqui no Brasil pela Brinquedos Estrela, sob licença da Mattel. Isso mesmo, estamos trazendo aqui mais uma figurinha vintage, mais uma figura das antigas para a gente dar uma olhada, porque a gente sabe que aqui no canal temos vários tipos de públicos. Tem o pessoal que curte as figuras mais novas, os lançamentos, as atualizações que temos muitas vezes das franquias, mas também temos um público aí cativo que curte essas figurinhas das antigas aqui, que gosta dessa nostalgia, e como eu também gosto dessas figuras antigas, tenho algumas aqui na coleção, inclusive vários inscritos no canal vieram por conta dos nossos vídeos de figuras antigas. Obviamente que a gente ia ter que fazer aqui dessa figura, afinal o arqui-inimigo do esqueleto, o He-Man da Estrela, já teve um vídeo review aqui no canal, então nada mais justo do que a gente fazer do próprio esqueleto, né? Que é outra figurinha que eu tenho aqui para representar a coleção antiga de Mestres do Universo aqui comigo. Então a gente pode começar falando aqui da figura. Como vocês podem ver, ela está loose, ela está fora da sua embalagem. Eu adquiri essa figura aqui, essa não é a da minha infância, essa aqui é uma que eu consegui há alguns anos atrás aí, garimpando, procurando uma figurinha que estivesse em bom estado, porque infelizmente a que eu e meu irmão tivemos na infância já se perdeu com o tempo, a gente precisou se desfazer, questões da vida, mas a gente tem aqui então uma figurinha do esqueleto em ótimo estado para a gente dar uma olhada aí, ver como é que ele era, né? Como é que essa figura aqui foi lançada lá na década de 80 aqui no Brasil. Para exemplificar para vocês, apesar dele estar fora da embalagem, a cartela que tínhamos aqui no Brasil era bem parecida com a original lá dos Estados Unidos, com as pedras vermelhas explodindo, logo Masters of the Universe em inglês. O nome do personagem estava em português, dizendo que ele era o Senhor das Forças do Mal, e quando a gente virava, tínhamos aí a arte parecida com o que tínhamos nas cartelas da linha Vintage dos Estados Unidos também, só não tínhamos aquela arte lá no alto, tínhamos apenas o catálogo dos personagens, com a arte um pouco modificada. Acho que a Estrela não tinha os direitos para usar aquelas artes, né? Então ela teve que dar uma adaptada na arte original, e a figura tinha também uma mini comic diferente. Era uma mini comic criada pela própria Estrela. A Estrela decidiu não usar as mini comics originais da linha Vintage que saiu lá em 1982 nos Estados Unidos. Eles não quiseram usar aquelas que tinham arte do Alfredo Alcala. Criaram uma nova mais voltada aqui com o que tínhamos no desenho animado, porque aqui no Brasil o desenho animado chegou primeiro, em 1984. Nós brasileiros conhecemos primeiro o desenho animado para depois conhecer as figuras, o inverso do que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, obviamente, a Estrela escolheu fazer uma adaptação voltada aí ao desenho animado, porque a linha de figuras de ação chegou ao Brasil oficialmente, aí a gente pode dizer que por volta de 1986. Ela já estava quase no final lá nos Estados Unidos, mas aqui ela estava começando. Falando da figura em si, aqui a gente pode ver, vamos tirar aqui a sua arma, né, o seu cajado, para a gente ver aqui as características dessa figura. A gente, como sempre, começa falando aqui da sua altura. É uma figurinha aqui que tinha a escala nova criada, né, na época aí. Temos aqui por volta dos seus quase 14 centímetros mais ou menos, lembrando que ele está com as perninhas meio curvadas aqui, que era uma característica da linha Vintage original mesmo, né? Para as figuras poderem se sentar aí nos seus veículos. E é uma figura aqui então que tem essa escala, tem um daqueles 4 corpos básicos que eu falei para vocês aí já em vários vídeos. Normalmente eu comento, né, que nós temos esses pés aqui pontudos com essa botinha aqui.
esses braços com os dedos como garras, essas pontas aqui nos antebraços. O torso é igual ao do He-Man, não tem nenhuma característica diferente. Aqui a parte do quadril também é igual à do He-Man, única coisa é que está com outra coloração. Então a gente pode falar aqui uma figura que está bem cuidada para a gente poder falar para vocês aqui, ó. Ela não tem marcas aqui de descoloração. Muitas vezes o azul do esqueleto ficava meio desbotado, né? Dependendo se você o deixava no sol, dependendo como você o guardou. Esse aqui está muito bem cuidadinho, olha só. Não tem detalhes aí de diferença de tonalidade de cor entre o peito, os braços, as pernas aqui. Não tem sujeira praticamente aqui na coxa dele junto ao quadril, o que era muito comum por conta da borracha que tem aqui dentro estragar, né? Então aqui também está bem íntegro. E a pintura dele, olha só, nós tínhamos pintura aqui na bota, a pintura está completa aqui, temos alguns desgastes aqui, o que é comum, né? Especialmente se você considerar uma figura que tem praticamente aí 40 anos e provavelmente foi brincada aí na época. Então a gente tem aqui essas características e aqui a pintura da face dele aqui tem alguns defeitinhos, a gente nota uma partezinha aqui faltando pintura, tal, também por desgaste, né? Lembrando especialmente que é difícil manter pintura numa cabecinha dessa aqui que é de material flexível, era uma borrachinha aqui na cabeça dele. Mas tá bem cuidadinho, a gente nota aqui, inclusive, olha só, está íntegro aqui o colete. O plástico utilizado para fazer o colete desse esqueleto aqui era bem rígido, né? Então era fácil quebrar, especialmente esse botãozinho aqui das costas, porque especialmente a criançada gostava de guardar a espada aqui atrás e aí acabava estragando, arrebentando essa parte aqui. Quando não, aqui as próprias alças do colete dele. Aqui também era fácil arrebentar, porque também é do mesmo plástico rígido. E temos aqui as características da figura que devo comentar aqui. Esse é o primeiro esqueleto lançado pela Estrela aqui no Brasil. Em termos de pintura e tal, a gente nota aqui inclusive que temos Estrela SA aqui atrás, olha só. Então é uma figura original aqui da Estrela, que inclusive tem vários elogios aí, o pessoal gosta de comentar, colecionadores em fóruns e tudo mais na comunidade aí, que as figuras da Estrela são muito bem feitas, o plástico é de ótima qualidade, inclusive tem muitos colecionadores estrangeiros que ousam dizer até que as figuras da Estrela eram até superiores às originais da Mattel em termos de qualidade e durabilidade. Obviamente a gente tem algumas diferenças, né? Porque especialmente o mercado norte-americano foi abastecido com figuras de Taiwan, do México, de vários locais em que a Mattel fabricou as figuras, e aqui nós tínhamos uma indústria brasileira mesmo fabricando aqui para o nosso próprio mercado. Vale notar também que a gente tem umas diferenças aqui do nosso primeiro esqueleto lançado aqui no Brasil do esqueleto lançado originalmente lá nos Estados Unidos. A primeira diferença que a gente tem aqui do esqueleto lançado em 1982 nos Estados Unidos é que o esqueleto norte-americano ele não tinha a bota pintada por completo, era só metade aqui, a parte de trás ficava no plástico azul, a parte da frente aqui só que era pintada. O quadril dele aqui não era todo preto, a gente nota aqui que o quadril do esqueleto tem o calção preto e o cinturão preto também. O esqueleto que saiu originalmente lá nos Estados Unidos em 1982, ele tinha o cinto preto e o calção roxo, bem interessante, né? Provavelmente aí depois com o advento do desenho animado, em que ele tinha um calção preto mesmo, a Mattel decidiu deixar o calção todo preto, e como saiu aqui bem depois do mercado americano, né, a Estrela já usou o padrão que já estava sendo utilizado depois pela Mattel. E aqui a diferença na pintura, a pintura do esqueleto no rosto da figura brasileira é muito bem feita, a gente nota aqui o fundo vermelho dos olhos, a transição do verde para o amarelo aqui no crânio dele, os detalhes dos dentinhos aqui da escultura estão pintados como sombra, inclusive tem aqui entre os olhos também, olha só, bem interessante da fronte dele aqui, do narizinho também, né, da narina dele aqui. Uma diferença que a gente tem do esqueleto de 82 nos Estados Unidos também, que aquele esqueleto originalmente tinha um detalhe meio rosa pintadinho aqui, junto à mandíbula dele aqui, né? O pessoal normalmente chama das bochechas do esqueleto lá norte-americano, falando que elas eram rosa, né? Aqui no nosso não teve, porque também é um padrão que a Mattel passou a adotar. Depois das primeiras figuras lançadas em 82 nos Estados Unidos, a própria Mattel tirou aquela pintura rosa que tinha aqui nas bochechas do esqueleto, passou a pintar a botinha por completo e o calção ficou todo preto. Então,
Depois do esqueleto de 82 nos Estados Unidos, todos os esqueletos seguiram basicamente esse padrão aqui. É o padrão que nós temos aqui no esqueleto que foi lançado no Brasil também. Uma figurinha muito icônica aqui dos brinquedos lançados no Brasil. Vamos aproveitar para falar das articulações. Figura vintage, antiga, então tem poucos pontos de articulação aqui. A gente pode notar aqui, falar da cabeça que gira para os lados, o braço aqui, a articulação junto ao tronco ele gira 360 graus, não tem articulação de cotovelo, não tem articulação aqui em punho, nada, tem articulação aqui na cintura e articulação aqui nas pernas junto ao quadril, que podem, pelo fato de ter essa borrachinha aqui dentro, ela pode então girar para os lados, pode um pouco para frente, pode um pouco para trás aqui, mas tinha mais esse movimento de giro aqui por conta da forma como essa articulação era montada, né? Vale lembrar que esse esqueleto meu aqui, eu troquei a borracha, essa aqui não é a borracha lá de 1986, é uma borrachinha nova, porque realmente o tempo ele prejudica um pouco as figuras dessa época aí de Mestres do Universo, né? Difícil uma figura que tem as borrachinhas originais que consiga ficar parada em pé facilmente. Felizmente, hoje em dia a gente tem essas opções aí, é vendido no mercado, no AliExpress mesmo tem essas borrachinhas pra gente substituir, porque há muitos colecionadores de figuras vintage, Motu, então com certeza é um item essencial aí para quem quer restaurar as suas figuras. Uma coisa legal que essa figura tem também é o Power Punch, que era característico da linha, e esse aqui tá com o Power Punch íntegro também, ó, funcionando super certinho. Tá? Bem zerado esse esqueleto aqui, eu gosto bastante dele, ele está muito bem cuidado aqui, muito bem preservado. Simples as articulações, mas era o que a gente basicamente tinha naquela época, na verdade. Vamos falar agora dos acessórios. A gente cita aqui a Havoc Staff, o famoso cajado aqui do esqueleto com a cabeça de carneiro. Era essa a escultura que tínhamos na época aqui. Temos aqui a escultura dessa face que nem é tão de caveira, né? Ela lembra mais o próprio animal vivo mesmo, aqui com esses detalhezinhos aqui esculpidos, né? Era bem simples, feita no plástico roxo, o mesmo que a gente tinha no coletinho e no cinto dele. Bem legal, esse aqui tá íntegro também, não está detonado, nem com marcas de dobrar, nem nada, né? Tá muito bem cuidado esse cetro aqui. Infelizmente, o esqueleto também vinha com a segunda metade da Power Sword. Apesar dele vir com uma mini comic mais Filmation, as características da linha vintage original foram mantidas e ele veio com os mesmos acessórios, com o cajado e com a espada, que infelizmente eu não tenho aqui. Essa figura do esqueleto que eu consegui aqui tinha apenas o cajado. Se você tiver aí a espadinha, quiser mandar aqui pra gente, né, fazer negócio aqui com a gente, pra gente deixar o nosso esqueleto completo, estamos à disposição aí. Mas é bem legal, era a mesma espada que vinha com o He-Man, em versão espelho, né, ela estava ao contrário, e aí ela vinha num plástico roxo igual a esse cajado aqui. Os dois acessórios que acompanhavam essa figura aqui. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, que a gente curte fazer aqui sempre nos nossos vídeos, que é comparar a figura revisada com outras versões, muitas vezes dele próprio, em outras linhas, em outras coleções, e é o caso aqui. A gente está trazendo o nosso esqueleto vintage ao lado da versão Filmation e da versão adaptada vintage também da linha Origins. Os dois da linha Origins, cada um com uma interpretação do personagem. Esse aqui é para ser baseado nesse, e esse aqui é baseado no desenho animado clássico lá da década de 80. A gente nota aqui o quanto eles são parecidos, as diferenças obviamente na tonalidade de cores. Esse aqui é bem mais claro, né, mais colorido, vamos assim dizer, em termos de cores vibrantes do que esse aqui. Esse aqui é bem mais sóbrio, os detalhes em roxo são mais escuros, o que particularmente falando eu prefiro, eu gosto mais do esqueleto mais escurão assim, do que ele nesse tom de roxo mais claro. Aqui obviamente não é a cabeça original que vem com esse esqueleto aqui ele vem com aquela cabeça que tem a boca aberta, e eu substituí aqui por uma aparência um pouco mais vintage, que é o que a Mattel chamou de cabeça vintage aí na linha Origins desse personagem aqui. Mas aqui estão eles pra gente ver a diferença de conceito. São bem distintos até um do outro, obviamente esse aqui mais parecido entre eles, mas a gente nota, bate o olho e sabe que é o esqueleto.
E temos aqui mais uma comparação, o nosso pequeno esqueleto vintage ao lado do esqueleto Motu Classics, uma figura premium aí, super bonita, super detalhada aqui, que apesar de se basear até mais na arte da cartela, né, na cross-cell art, obviamente ele tem vários detalhes, né, várias características iguais a esse aqui, só que atualizadas aí para a época em que a figura foi lançada. Uma figura muito bonita. É uma das preferidas aqui da minha coleção, é o primeiro Motu Classics que eu tenho aqui quando eu comecei minha coleção, vamos assim dizer, é a primeira figura da minha coleção, é esse aqui quando eu decidi colecionar figuras de ação, é esse esqueleto aqui que é muito importante para mim, já comentei inclusive até em um vídeo passado aí o quão essa figura é importante para mim e é bem interessante ver aqui um ao lado do outro. E aqui, obviamente, esse comparativo que eu ia fazer aqui para colocar os dois arqui-inimigos aqui, um ao lado do outro, para a gente ver, os dois são da mesma linha de figuras, os dois são figuras da Estrela. Esse He-Man já ganhou review aqui há um tempinho aqui, em homenagem aos nossos 100 vídeos de Mestres do Universo aqui no canal. E aqui o esqueleto, enfim, está ganhando a sua chance também de ser revisado aqui, né? Então, são duas figuras vintage, estão super bem cuidadinhas aqui e que eu gosto bastante de ter aqui na minha coleção. E aí está, pessoal, este foi o nosso review do esqueleto em sua versão vintage da linha Masters of the Universe original, lá da década de 80, lançado aqui no Brasil pela Brinquedos Estrela, sob licença da Mattel. Uma figurinha muito icônica e representante de uma época, sem dúvida, fez parte da infância de muita gente, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. É inegável aí o quanto que Motu foi um fenômeno mundial aí em termos de linha de brinquedos, né? Então é muito representativo aqui essa figura e para mim, obviamente, tem o seu significado especial, traz muitas memórias, boas memórias aí a mim e eu queria muito ter aqui esse representante de uma linha de figuras que me é tão querida aí, que me é tão cara, né? Então, estou super feliz aí de ter essa figura aqui na minha coleção, de completar os meus reviews fazendo um videozinho em homenagem a essa figura aqui. Eu acho que ela merecia mesmo, assim como o He-Man ganhou dele, o esqueleto também merece ganhar o seu vídeo, né? Então, aqui está ele entregue. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos de várias linhas de figuras de ação, figuras recentes, figuras das antigas. Então, se você curte figuras de ação como um todo, acredito que vai se encontrar aqui no nosso canal, que a gente normalmente está fazendo vídeos aí semanalmente sobre figuras, sobre reviews de figuras, demonstrando detalhes que elas possuem, mostrando as suas características. Então, muitas vezes pode ajudar vocês aí a tirar uma dúvida, saber se compensa ou não adquirir determinada figura. E é o caso aqui, se você gosta de figuras antigas, com certeza reconhece a importância dessa figurinha do esqueleto aqui. É uma figurinha com certeza recomendada aqui pelo nosso canal. Tá ok? Se você gostou desse nosso vídeo, se você chegou aqui pela primeira vez, além de deixar a inscrição, vou pedir também, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é interessante e que merece aí ser divulgado, ser disseminado aqui dentro da própria plataforma. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!